Guilherme, o que é que tu tem? Ei, olá irmãos, boa noite, paz seja convosco. Espero que vocês estejam me assistindo aí, porque eu não estou vendo nada aqui, ok? Trazamos aí 5 minutinhos, mas já estamos online já, ok? Meus queridos, boa noite, que Deus te abençoe. Como a gente faz sempre, né? Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica online. Esperamos em Deus que muito em breve a gente possa estar fazendo esta aula presencial e que você não esteja mais atrás aí da tela, na frente da tela, né? Mas você esteja aqui juntos para nós aproveitarmos mais. A aula online é muito boa, mas nada substitui o presencial, ok, irmãos? Então, eu agradeço sua presença e te peço, em nome de Jesus, que você possa mandar este link para mais alguém. Manda o link aí para alguém da sua família, alguém da igreja que você conhece, e para que ele também esteja participando conosco, em nome de Jesus. Deixa aí também o seu like, deixa aí também o seu olá, o seu paz seja convosco, né, o seu boa noite, para que a gente saiba quem já está online aí, ok? Espero em Deus que você esteja bem, sua família também esteja bem. Bom, meus amados, nós estamos entrando no período que antecede a nossa festa de aniversário de 39 anos. Então, eu quero aqui, antes de entrar na aula, reforçar este pedido, que todos nós, dia 6 de setembro, é domingo, nós vamos estar fazendo um grande propósito diante de Deus e vamos iniciar no dia 7 de setembro, segunda-feira, com a presença de vários pregadores. Nós vamos caminhar segunda, terça, quarta, quinta e vamos até o domingo, tendo culto todas as noites, culto festivo de fé, entregando na mão do Senhor o nosso propósito, o nosso desejo e crendo que Deus vai nos abençoar, tá bom? Então fica aí, não esqueça, em nome de Jesus. E lembrando que esta maratona da Semana da Entrega, nós vamos coroar ela com encerramento lá no domingo, com a Santa Ceia, a ceia do Senhor Jesus, onde nós vamos estar participando em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Espera aí. Esquece isso aí, Mateus. Queridos e queridas irmãs, eu quero lembrar aos irmãos algo muito importante, e eu peço 2 minutinhos aos irmãos aqui, espera aí. Dois minutos só, irmãos. Glória a Deus. Só organizando aqui algo importante, irmãos. Muito importante e que vai poder ilustrar um pouco melhor a nossa aula, ok? Enquanto isso, vai dando o seu ok aí, marcando a sua presença na aula, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deixa quieto, Mateus. Vamos seguir aqui. Irmãos, então eu quero reforçar aí, aniversário da igreja chegando, tá ok?
Dia 31, a Life Vida para Belo Horizonte, grande culto de fé com o pastor Altair, com o pastor Deusdério e todos os superintendentes da Grande Belo Horizonte. Culto de fé. Nós vamos estar orando pela nossa família, vamos estar clamando a Deus pela nossa família, ó, com o seu álbum, amém? Aqui dentro do álbum você vai escrever o nome da sua família, aqui você escreve o nome da família, e lá dia 31, na mesma fé, vamos estar orando. No primeiro domingo de setembro, dia 6, você vai estar trazendo para a igreja, porque nós vamos levar este álbum para o monte, com o nome da sua família, e todos os pastores da região unidos, vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos entrar na nossa aula, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos dentro de um mega tema que é a igreja, o tema da igreja que nós precisamos ser. Dentro disso, nós já vimos sobre a igreja primitiva, já vimos as suas qualidades, já vimos as suas dificuldades e aplicamos isso à vida da igreja que nós vivemos hoje. Já vimos também as marcas de uma igreja que cresce, de uma igreja que agrada a Deus. Agora, desde a semana passada, já há 2 semanas, nós estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse. E nós estamos caminhando no estudo destas cartas enviadas como que eu poderia dizer, aos pastores das igrejas de Apocalipse. Quais são as igrejas de Apocalipse? Vamos recordar um pouquinho do que nós já vimos? Primeiro, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós também vimos que para cada uma dessas igrejas, Jesus se revela. Jesus se revela como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro é o nome dado para as igrejas, dizendo que Jesus anda no meio das igrejas. Jesus se revela para outra dizendo que ele é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. As 7 estrelas são 7 líderes, são os líderes daquelas igrejas, os anjos, os mensageiros, os pastores daquela igreja, dessas 7 igrejas. Ele se revela como aquele que tem todo o poder, que é o primeiro e é o último. Enfim, Jesus se revela. Nessas cartas, Jesus também, ele elogia a igreja, dizendo, olha, você tem sido fiel. Para outros, Jesus tem dito, você tem sido perseverante. Para outros, você tem rejeitado a idolatria. Mas Jesus também, além de elogiar, Jesus também diz uma palavra de condenação, de mostrando o seu pecado e o seu erro para essas igrejas. Jesus diz, mas tenho, porém, contra ti, exceto 2 igrejas não recebem repreensão. Uma delas é Esmirna, a outra é Filadélfia, mas todas recebem esta palavra, tenho, porém, contra ti. E Jesus fala, olha, deixastes o primeiro amor. Para uma delas, Jesus disse, olha, vocês aceitaram a idolatria dentro de vocês, né, toleram o pecado. Então, Jesus tem uma palavra em cada uma delas, condenando. Mas Jesus também tem uma palavra de conselho, dizendo, olha, arrependa-te. Para outros, Jesus diz, volta à prática do primeiro amor. Jesus também, em cada carta, Jesus tem uma palavra de advertência. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, né? E assim por diante. Jesus também, dentro da palavra de advertência, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enfim, cada carta guarda muitas lições para a igreja atual.
cada igreja, nós também aprendemos que cada uma dessas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada uma dessas igrejas representa um período da igreja de Cristo na história do tempo. Então, Éfeso significa a igreja lá do começo, a igreja bem do princípio, a igreja do primeiro século, né? E assim por diante. Bom, agora vamos entrar aqui nas cartas, mais de maneira pormenorizada, né? Vamos dizer assim. Nós vimos a carta de Éfeso e aprendemos ali na carta de Éfeso que Éfeso tinha ali um ambiente de idolatria. A cidade de Éfeso é onde existia a igreja a qual recebeu a carta de Jesus. Essa igreja, ela vivia num ambiente, numa cidade idólatra, né? Éfeso situava ali o templo, o grande templo da deusa Diana. A deusa Diana era uma cidade idólatra, Éfeso. E foi nesta cidade, neste ambiente de idolatria, que o apóstolo Paulo abre esta comunidade de cristãos, que é a igreja de Éfeso, ok? Esse templo atraía multidões, e no meio de toda esta atmosfera de idolatria, que vivia ali uma comunidade de crentes, de cristãos, e eles é que recebem, então, a carta, né? Jesus endereça a carta a eles, ok? Aprendemos que Éfeso significa desejável, né? Representa a igreja do período dos anos 30 até o ano 100 depois de Cristo. É chamada a igreja autêntica, né? Ensinava uma doutrina verdadeira, né? Era uma igreja de muito trabalho, muito esforço. Estou recapitulando o que vimos semana passada. Pôs à prova, né, os maus crentes, repreendendo-os, sofreu perseguições, mas não se cansou de anunciar o evangelho, não permitiu a comunhão daqueles que eram maus no meio da igreja, né, da comunidade dos crentes. Também Jesus elogia a igreja de Éfeso, dizendo: vocês rejeitaram a doutrina, né, ou os nicolaítas no meio de vocês. E nós falamos até o que é Nicolaítas, que é uma seita fundada por Nicolau da Antioquia. E Nicolau da Antioquia ensinava, não enxergava, né, não entendia que o corpo não era templo do Espírito Santo. Então, abria-se a possibilidade de fazer muitas coisas que a Bíblia condena. Também, os nicolaítas, eles eram dados à idolatria. E os nicolaítas infiltraram na comunidade dos cristãos em Éfeso, a fim de trazer ali o ensino da idolatria, né? Fazer com que os cristãos, entendessem que não tinha problema adorar imagens, por exemplo. Porém, aqui na carta aos Efésios, Jesus, ele diz: olha, eu tenho em seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Jesus rejeita os nicolaítas. Os defeitos que deixou o primeiro amor, a igreja de Éfeso, e Jesus diz para eles se arrependerem, voltar à prática do primeiro amor, né, as primeiras práticas. Nós vimos também, irmãos, sobre a igreja de Esmirna. Esmirna significa perfume suave. E esta igreja, ela compreende o período histórico do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. É a igreja chamada igreja perseguida. A igreja de Esmirna compreende um tempo em que os cristãos sofreram terrível perseguição
em todos os lugares onde eles estavam. A igreja de Esmirna representa o tempo histórico de uma grande perseguição que a igreja sofre, né? E esta igreja, Jesus dá uma mensagem para Esmirna dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei as suas tribulações, eu conheço a tua pobreza, mas Jesus diz: mas eu sei que você é, que tu és rico. Jesus fala da riqueza espiritual daquela igreja. Não temas as coisas que vocês vão sofrer, né? Jesus dizendo: olha, não fique com medo da tribulação que vem sobre vocês. Jesus adverte: olha, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão e vocês vão sofrer ali, mas não temas. Vocês vão ter tribulação de 10 dias, né? Mas Jesus recomenda a eles, para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. Ei, maravilha, hein? Isso também serve para nós, né, irmãos? Olha só que coisa. O período da igreja de Esmirna foi um tempo dos mártires. O que é mártires? Nós vimos aí. Até perguntei aos irmãos semana passada. Mártir significa os cristãos que são perseguidos, né, ou alguém que é perseguido e morto, né, por sua fé. Então, muitos cristãos neste período da igreja de Esmirna sofrem terrivelmente, sofrem a perseguição terrivelmente. Foram jogados nas arenas de leões, crucificados, queimados em fogueiras. Ei, irmãos, hoje é muito fácil ser crente, né? Sim ou não? Fala aí para mim. É muito fácil, né? Mas olha aí o que esse povo da época de Esmirna enfrenta, né? E eles permaneceram firmes, né? Nós vimos até o relato aqui de vários dessa época que morreram martirizados, né? Paulo, por exemplo, que não era considerado oficialmente um apóstolo, mas contudo fez uma obra de apóstolo e até mais. Ele foi decapitado em Roma, né, por ordem de Nero. Nós vimos o primeiro mártir, né, antes disso, o primeiro mártir lá no livro de Atos, Estevão. Nós sabemos que Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, ele foi martirizado lá na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o mais jovem de todos eles, pregou na Palestina e também no Egito, e sendo ali também crucificado. Tiago, o mais velho, né, pregou em Jerusalém, na Judéia. E na Judéia foi decapitado por ordem de Herodes, está lá no livro de Atos, né? Mateus, ele também se tornou um grande pregador e morreu na Etiópia como um mártir. Tomé, após crer verdadeiramente em Cristo, ele pregou na Pérsia e na Índia, e sendo martirizado perto das Madras, no monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia e sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu como um mártir. André pregou na Grécia e na Ásia Menor e foi crucificado. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, e esteve em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, a igreja de Esmirna, ela foca um período de muito sangue derramado dos cristãos, viu? Serve de alento para nós. Às vezes eu vejo crentes desviando por causa de um pequeno problema. Porque o pastor não me ligou, porque o pastor não veio aqui, porque o irmão não me cumprimentou, porque eu fui na igreja e eu não falei em língua, porque o culto está frio, aí desvia. Irmão, você não é crente. Nós devíamos tomar vergonha na cara nossa, irmãos. Viu? Desculpa a expressão. Quando a gente vê tantos homens e mulheres que morreram por amor a Cristo, que foram perseguidos, e ainda nos dias de hoje isso existe. Gente que perde casa, perde família, perde filhos, perde a liberdade, perde o emprego.
por causa da sua fé em Jesus, e ele não abre mão. E hoje a igreja moderna aqui, principalmente aqui no Brasil, nosso querido e amado Brasil, o crente é mimado, né? É mimado. Se o culto terminar um pouquinho mais tarde, reclama, né? Nós temos medo de tudo, uns crentes tudo medroso. Temos medo de tudo, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Como é que nós vamos dizer que nós temos um Jesus poderoso se nós temos medo de tudo, né? Temos medo do que pode nos acontecer. Então, desculpa, mas é verdade isso. Vamos entrar aqui na nossa terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Mas antes, deixa eu ver aqui quem está comigo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ô Zilma, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, minha irmã. Muita saúde e paz para você. Pastora Maria Luísa, saudade da senhora. Que Deus te abençoe e te fortaleça. A senhora e também pastor Francisco, o Daniel, o qual estou com muitas saudades dele. Também pastor Renato, boa noite, paz, Deus te abençoe. Irmã Vera, uma aluna fiel é a irmã Vera, né? Irmã Vera, paz, que Deus te abençoe. Roberta, Deus te abençoe, você, o Beto aí, que Deus abençoe o seu lar, amém? Em nome de Jesus, vai mandando aí, pessoal, em nome de Jesus, e dá um alô aí, se você está aí, ok? Dá o seu alô aí. Vamos entrar na nossa aula, na nossa terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, ok? A igreja de Pérgamo, ok? Seja bem-vinda, irmã Ifigênia, né? Está aí junto com o maridão. Deus abençoe o irmão Giovanni e a família. Beto, queridão, que Deus te abençoe. Amém? Está com Beto, mas é o Francisco, tá bom, é os dois, né? Valcilene, minha querida, saudade da senhora, viu? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Dá um abraço aí no Jefferson, amém? Vamos batizar esse homem aí em breve, em nome de Jesus. Minha irmã, meus irmãos, igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa exaltação ou elevação. Ela é a terceira igreja citada na sequência do livro de Apocalipse. Aí eu quero pedir que todos abram a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 em diante, ok? E vamos dar uma lidinha na Bíblia, né? Vamos dar uma lida aqui na palavra, que é o nosso livro principal de estudo, tá certo? Olha aí. Apocalipse capítulo 2. Tomara que você não esteja procurando o Apocalipse no Velho Testamento, né, pessoal? Quem é aluno tem que estar de olho aí, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Versículo 12, perdão. Igreja de Pérgamo, que significa exaltação. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Peraí, irmãos. Pedi o Mateusão, toma o microfone e você lê para mim, tá? Toma para você ler, tá bom? Dá serviço aqui para um rapaz que ficou olhando para mim aqui, irmãos. Mas eu vou ler aqui uma parte. Enquanto ele se prepara ali, só vou ler os 2 primeiros versículos. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes, irmãos? Quem é que tem? Responda aí para mim, por favor. Amém? Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Porque é esse que está escrevendo a carta para a igreja de Pérgamo. Enquanto você lança aí, responde aí, quem é esse que tem a espada afiada de 2 gumes? Quem é esse que habita, que está no meio da igreja de Pérgamo, né? Responde aí para nós. Versículo 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, não negastes a minha fé, e em mim mesmo, a sua fé em mim mesmo nos dias
de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ok? Prontinho, Mateusão? Não entendi, meu filho. Tá, é para você ler. Que segunda pergunta, meu filho? Então vamos lá, meus irmãos. Se refere a Jesus, não é isso, irmãos? Se refere a Jesus. Leia para nós, Mateus, o versículo 14 em diante, de Apocalipse 2. Ah, Deus. Cadê a Bíblia, meu filho? Irmão, deixa eu ler. Todavia temos algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Belezinha aí? 2,15. Ok? Vamos lá, Mateus. Assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaítas. Nicolaítas, o que eu odeio. 16 também? Arrepende-te, pois também quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Bom, nós lemos aqui a carta de Pérgamo, para a igreja de Pérgamo. Irmãos, quem escreve a carta, e a Bíblia está dizendo ali, aquele que tem a espada de 2 gumes, esse é Jesus. Escreve ao anjo da igreja. Que anjo? Era o pastor, ou líder, ou dirigente, ou presbítero daquela igreja que estava na cidade de Pérgamo. O nome Pérgamo significa exaltação, e é uma derivação, né? É originado da palavra pergaminho, ok? Beleza. Esta cidade de Pérgamo ficava à beira de Caico, na Turquia, é uma cidade famosa. E ali nessa cidade de Esmirna, tinha 2 coisas muito particulares ali que a gente pode citar. Primeiro delas, existia ali uma das maiores bibliotecas da época, cerca de 200.000 volumes, cerca de 200.000 livros, na grande biblioteca daquele lugar chamado Esmirna. Segunda coisa, havia também um templo dedicado ali a Esculápio. Esculápio era o templo de Esculápio. Este templo, né, de Esculápio era enorme também. Lembra que lá em Éfeso tinha um templo, que era o templo da deusa Diana? Agora aqui em Pérgamo tem um templo, é o templo de Esculápio. Para Esculápio era dito, as pessoas diziam, que ele ressuscitava pessoas e ele curava doentes. Então havia muita gente que ia para a cidade de Esmirna para cultuar Esculápio, adorar Esculápio. E é no meio desta atmosfera idólatra e também de uma cidade a qual também era muito, como é que eu poderia dizer, dada ao pecado, à orgia sexual, à devassidão sexual. Era em meio a tudo isso que estava a igreja de Pérgamo. Era no meio de um ambiente idólatra, né? O templo de Esculápio, era no meio de
de um ambiente também, como é que eu poderia dizer, de imoralidade sexual, de prostituição, é que estava naquela mesma redondeza a igreja de Pérgamo. Irmãos, olha que coisa interessante, né? A gente, como igreja de Jesus, sempre vai estar envolvidos, né, circulados em um ambiente de lugares e de pessoas que estão pecando na idolatria, no erro, né? Nós somos brasileiros, nós sabemos, né? Quando chega o dia do carnaval, todo mundo adorando a carne, cultuando, né, ali a carne, entregue ao sexo, entregue à bebedeira, entregue à prostituição, e a gente buscando santidade diante de Deus. Isso você vê também aqui na carta às igrejas, né? As igrejas estavam lá numa cidade, e naquela cidade o centro maior era os grandes templos a deuses, né, enganadores, mas a igreja estava firme com Cristo. A igreja de Pérgamo, irmãos, ela compreende o período histórico do ano de 313 a 590 depois de Cristo. Ela é conhecida como a igreja mundana. E nós vamos ver por que ela pegou esse termo, né, essa, entre aspas, fama de igreja mundana. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, Jesus dizendo algumas qualidades dessa igreja. Sei as tuas obras. Jesus conhecia as obras daquela igreja. Segunda coisa, que você retém o meu nome, né? Que você não negou a minha fé, né? E que Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto no meio de vós. Então Jesus fala estas coisas como um sinal de elogio para a igreja de Pérgamo, né? Sei onde habitas, versículo 13, olha aí na sua Bíblia. Sei onde habitas, que és onde está o trono de Satanás. O que Jesus está dizendo e chamando aqui de trono de Satanás? É exatamente a associação da idolatria com a imoralidade sexual que havia naquela cidade. O templo de Esculápio, com toda a sua idolatria, e também a imoralidade sexual liberada em toda aquela região, aquela cidade, né? E Jesus está dizendo, vocês estão no meio do trono de Satanás, mas contudo, vocês retêm o meu nome. O que é reter o nome de Jesus? Irmão, não importa o que está acontecendo, mas eu estou crendo em Jesus. Isso é reter. Isso é levantar o nome de Jesus no meio de qualquer situação. Jesus elogia esta igreja por isso. Segunda coisa, Jesus elogia eles, que vocês retêm o meu nome e vocês não negaste a minha fé. Vocês não negaram a fé em mim, Jesus dizendo. Vocês, no meio de toda essa devassidão, vocês continuam crendo em mim. Jesus elogiando a cidade, a igreja que estava em Pérgamo, né? E Jesus diz para aquela igreja, olha, e vocês estão firmes, mesmo vendo a morte de Antipas, o meu fiel testemunho aí no meio de vocês. Então, olha os elogios que esta igreja recebe, né? Elogios muito importantes, né? Mas olha que coisa, irmãos, olha que coisa aqui interessante, né? Que nós precisamos ver aqui. Jesus, ele também se refere na igreja de Pérgamo, né? Vamos dizer assim, na igreja de Pérgamo, ele diz uma coisa, olha, vocês, peraí, irmãos, vocês têm algumas coisas que estão fazendo errado. Primeira coisa, no meio de vocês, vocês permitiram que esteja no meio de vocês aqueles que são da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Abre aí a sua Bíblia lá em Números, capítulo 25, Números 25, do 1 ao 3. Números 25, do 1 ao 3. Lá no Velho Testamento, dá uma corridinha lá. Números 25, do 1 ao 3. Ok? Amém? Quem achou aí?
Diz um alô aí. Vamos dizer um amém aí que vocês sumiram aqui. Vamos lá. Números 25, lá no Velho Testamento. Números 25, versículo 1. Diz assim: enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se a Israel Baal, Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amém? Isso aí é capítulo de Números, capítulo 25, versículo 1. Vamos ler também, irmãos, no mesmo livro de Números, capítulo 31, amém? Versículo 16, Números 31, 16. Deixa eu tirar aqui a minha jaqueta, que estou começando a suar aqui. Então, Mateus vai ler aqui para nós, Números 31, 16. Lê para nós, Mateus. Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor. Espera aí. Eis que elas foram por conselho de quem? Balaão. Balaão, levando os filhos de Israel. A serem o quê? Contra o Senhor. Contra o Senhor, infiéis ao Senhor. Vai lá. No caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Amém. Irmãos, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, que está dizendo aqui no livro de Apocalipse, na carta aos Efésios, olha, Jesus está dizendo, vocês toleraram a doutrina ou o ensino de Balaão. Ou seja, esta expressão de Jesus lá em Apocalipse se refere a isso que nós estamos lendo aqui em Números, capítulo 25, do 1 ao 3, e Números 31, 16, que lemos. Significa, quando o povo de Israel é levado por conselhos de Balaão e Balaque a pecar contra o Senhor, a serem infiéis com o Senhor. Ou seja, levando o povo à imoralidade sexual, levando o povo a participar dos banquetes pagãos e levando ao povo à prática da idolatria. Então, basicamente, doutrina de Balaão era o ensino, aqueles que ensinavam no meio da igreja, influenciando a igreja a tolerar a idolatria no meio da igreja, a tolerar a imoralidade sexual, ou seja, a prostituição e adultério no meio da igreja de Éfeso, e a tolerar também a participação nos banquetes e nas festas pagãs. Então, vamos, contextualizar essa situação. Imagina você, membro da igreja de Éfeso, da igreja de Pérgamo, que estamos estudando. Era uma cidade onde tinha muita idolatria. Então, alguns irmãos, algumas pessoas que estavam fazendo parte da comunidade dos crentes ali, eles insistiam que não tinha nada a ver, para usar a palavra da moda, não tinha nada a ver confiar também em Esculápio. Vamos lá, quem sabe alguém dizia assim, irmão, lá na igreja de Pérgamo, irmãos, vamos lá no templo de Esculápio, vamos lá, olha, não tem nada a ver isso aí, né? Tinha no meio da igreja de Éfeso, e Jesus chama a atenção, porque eles estavam tolerando isso, aqueles que diziam assim, vai ter uma festa para o Deus Esculápio, ou para o Deus tal, tem nada a ver a gente participar, vamos lá, nós comemos lá, participar, bebemos, vamos lá. Então, levando a igreja a participar de festas pagãs e também da imoralidade sexual. Isso é basicamente o que quer dizer doutrina
de Balaão. Segunda coisa que Jesus chama atenção aí é sobre a doutrina dos nicolaítas. Jesus chama a atenção deles porque eles toleravam a doutrina dos nicolaítas. Nós já vimos isso lá. E os nicolaítas, eles influenciavam a igreja lá em Éfeso. Agora aqui também, em Pérgamo, também tinha gente que tinha a mesma doutrina de influenciar a igreja a ser idólatra também, a acreditar em outro Deus também, a não ser somente no Senhor. Então, irmãos, veja bem aqui, vamos aplicar nosso tempo agora. Nós precisamos vigiar, porque o tempo mudou, o tempo passou, mas a doutrina de Balaão está aí, rodando. Tem gente dentro da igreja, muitas vezes, vendo a imoralidade sexual. Não estou falando de jovem que está indo na prostituição, não. Muitas vezes pessoas, né, senhores e senhoras, vivendo na prostituição. Viver, irmãos, amasiado também é prostituição. E nós não podemos nos contentar com isso, nós temos que buscar mudança. Né? Banquetes pagãos, quantas vezes vemos cristãos participando de festas com as comidas consagradas a ídolos, né? Aí eu vou ali na festa junina do São João, irmão, tem uma festa com comidas consagradas ao Senhor Jesus, mas o irmão não vem na igreja, ele vai na barraquinha onde foi consagrado a lá São João, São Pedro, Santo Antônio. Estou contextualizando para agora, para nós. Doutrina de Balaão é quando a gente está na igreja, mas a gente está agindo com idolatria, idolatrando nosso carro, nossa namorada, idolatrando nosso emprego, idolatrando o nosso dinheiro, idolatrando tantas outras coisas, e idolatrando até mesmo imagens de esculturas aí, né? E isso é doutrina de Balaão. Então a igreja de Pérgamo foi chamada a atenção por Jesus. Jesus chora, vocês estão tolerando, vocês estão aceitando no meio de vocês a doutrina de Balaão. Segundo, vocês estão aceitando a doutrina dos nicolaítas. Jesus disse que ele odeia nessas coisas, ok? Então, irmãos, olha aí. Qual que é o conselho para a igreja de Pérgamo? O conselho é: arrependa-te. Então, vocês estão vivendo a doutrina de Balaão, tolerando, então eu peço a vocês que se arrependem. O que é arrepender? É ter a consciência de que pecou, que errou, ficar triste por aquilo e decidir no coração: eu não vou praticar mais tal coisa. Ou seja, dar meia volta e não fazer mais aquilo. Então, Jesus diz para a igreja de Pérgamo: arrependa, verso 16 aí, arrependa-te, pois, né? E Jesus adverte: porque senão vou vir até vocês e batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da boca de Jesus? É a palavra. Ou seja, a igreja seria disciplinada ou até mesmo condenada pela palavra. A espada da minha boca, que Jesus está dizendo, é a palavra de Jesus. Tá bom? Aí Jesus começa a dizer das recompensas. Jesus faz promessas para esta igreja. A igreja que se arrepende, a igreja que muda de vida, ele faz promessas. Primeiro, ele diz lá no verso 17, olha aí na sua Bíblia, Mateus vai ler Apocalipse 2,17. O que está dizendo aí, o que Jesus diz aí como recompensa para essa igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que tem ouvido aí, fica de olho. O que Jesus está dizendo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer. Ao que vencer. Quem é o que vence? É o que persevera. Quem é o que vence? É aquele que expulsa a imoralidade sexual, que é a doutrina de Balaão. Moralidade sexual participar de festas consagradas a ídolos, festas pagãs, idolatria, ok? Esse é o que vence, tá bom? Então vamos lá. Dar-te-ei
Darei a comer do maná escondido. Darei a comer do maná escondido, o que mais? E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Um novo nome escrito sobre a pedra branca, ok? O qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aquele que o recebe. Então, verso 17, que é o final da carta, nós vemos Jesus trazendo para a igreja de Pérgamo várias promessas. Primeiro, maná escondido. Aqueles que se recusarem a qualquer participação da mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus, né? Veja bem, irmãos, Apocalipse, como nós dissemos na primeira aula lá atrás, vai ser muito simbólico a sua linguagem. Então, ela é uma linguagem figurada em alguns momentos e literal em outros momentos. Esta questão do maná escondido pode ser entendido, e é entendido pela maioria dos estudiosos, como algo figurado, ou seja, que eles seriam alimentados na sua fé pela palavra. E aqueles que resistissem e não participassem da mesa dos demônios, dos banquetes, das festas pagãs daquela época, eles seriam fortalecidos pela palavra, né, que era o maná de Deus. Segunda, dentro dessa promessa, Jesus é o maná dado pelo Pai. O que é o maná, irmãos? Maná é o pão. Maná era um tipo de pão que descia do céu lá no deserto. Esse tipo de pão que descia no deserto, ele é uma figura no Velho Testamento do que é Jesus no Novo. João 3, capítulo 6, versículo 31, que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o maná lá no Velho Testamento é a figura de Cristo no Novo Testamento, onde Jesus se auto-intitula: eu sou o pão que desce do céu, pão vivo, ou eu sou o maná. Então, aqueles que rejeitam a participar dos banquetes do mundo seriam fortalecidos com o pão de Deus, que é Jesus, né? A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo, né? Uma pedrinha branca com o seu novo nome escrito, a segunda promessa. Um novo nome frequentemente sugeriria, né, uma nova direção de vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus, né? Exemplos: Abraão, Sarai, Abrão, que se tornou Abraão, Sarai, que se tornou Sara, Jacó, que se transformou em Jacó. Amém? Glória a Deus. Então, este novo nome também pode ser figurado, ok? E também aponta para as últimas coisas, porque nós também chegaremos diante do Senhor e receberemos um novo nome, ok? Uma pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência das pessoas acusadas de crime. Jesus inocenta os seus seguidores. A votação nos tribunais da época, quando alguém era absolvido, aquele jurado que estava absolvendo, ele colocava uma pedrinha branca, dizendo: eu estou absolvendo ele da acusação. E essa questão da pedrinha branca também faz menção, né, dá a entender que Jesus também estaria absolvendo os seus seguidores. Terminando aqui a carta de Pérgamo, irmãos, eu quero lembrar você uma coisa: se mantenha longe do que é a doutrina de Balaão, da influência dos nicolaítas dos dias de hoje. Busque pureza sexual, sai fora disso, não viva no adultério, nem tampouco na prostituição, irmãos. Não faça isso. Também não participe de festas pagãs. Eu dei exemplo aqui da festa junina. Tem festa na igreja com canjica também, irmão. Aí não, vamos lá na festa junina feita, pode ser seu amigo, mas o seu amigo, pela fé dele lá,
ele consagrou, né, a bênção, entre aspas, né, consagrando a determinados santos, que a gente põe entre parênteses, né, a determinadas entidades. Não faça isso, né, não participe de festas consagradas a ídolos, né. Tem cristão indo para o carnaval, pular carnaval. Carnaval só serve para o cristão evangelizar, irmão. Se você não for lá evangelizar, não serve para nada, nem para assistir. Agora, se você vai lá ser luz, tudo bem. Já participei de carnaval muitas vezes, vários anos, evangelizando no meio dos blocos. Mas eu vou dizer para você, estava lá para ser luz. Tirando isso, não serve para você. É uma festa pagã, né? Então, enfim, nós somos cheios de festas que não tem nenhum princípio bíblico. E a gente precisa... Então, fica esse ensinamento da igreja de Pérgamo. Vamos lá para a igreja, para a nossa terceira igreja. Ok? Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Ok? Igreja de Tiatira. Glória a Deus. Amém? Tiatira significa sacrifício ou exaltação. A cidade de Tiatira, irmãos, era rica, era conhecida como um centro comercial. Então, o que destacava lá em Éfeso, lá em Pérgamo, era a idolatria. Aqui já é a característica maior da cidade de Tiatira, era que era uma cidade, um polo comercial, um polo extremamente comercial, ok? Tiatira era também uma cidade que estava situada num vale, perto do rio, ou seja, era um vale muito rico, um lugar ótimo, né, propício e muito explorado na agricultura, né? Era também a cidade de Lídia, né, a Lídia lá do Atos 16, capítulo 16, a qual talvez tratando do seu ofício de vender púrpura, ouviu a pregação de Paulo e foi salva. Não sabemos se foi ela que levou o evangelho para Tiatira. Certo é que o evangelho chegou até lá e que havia uma próspera igreja na cidade. Ok? Então, essa é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, irmãos, compreende o período histórico de 590 depois de Cristo até 1517 depois de Cristo, ok? E ela ficou, assim, a gente intitula na teologia ela como a igreja corrupta e papal. Uma igreja corrupta e papal. E nós vamos entender por quê. A igreja lá de Pérgamo ficou conhecida como uma igreja mundana, por aceitar a doutrina, tolerar aqueles que eram da doutrina dos nicolaítas e também da doutrina de Balaão. Aqui, a igreja de Tiatira fica conhecida como uma igreja de um período corrupto do evangelho. Os cristãos corromperam na sua fé e também uma igreja papal. Nós vamos entender, né? Lá na carta, Jesus vai elogiando, né? Na carta, elogia a igreja de Tiatira, dizendo, conheço a tua caridade, eu conheço o teu amor, né? O seu serviço que você faz, a sua fé e a sua paciência. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras obras. Jesus dá elogios a esta igreja. Olha o que diz lá, vamos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos lá? Nós não vamos ler todos, vamos saltar alguns versículos, que a carta é um pouco maior, mas vamos lá. Apocalipse 2, 18. Olha aí, irmãos, na Bíblia Sagrada. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Espera aí, irmãos, quem é esse que está escrevendo a carta? Que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhantes ao latão reluzente. Quem é esse? Responde para nós aí. Ele que escreve a carta para a igreja de Tiatira. Vamos lá, verso 2. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ok, para aí. Irmãos, percebe uma coisa? Que em todas as cartas, Jesus disse, eu conheço, eu sei o que você está fazendo. Olha, eu percebo o que você está fazendo. Eu sei o que você está realizando. Irmão, os olhos de Jesus estão sobre a igreja dele. Jesus está olhando para nós. Jesus está olhando para você. Qual tem sido as suas obras? Qual tem sido as minhas obras? Irmão, qual tem sido, muitas vezes, nós nos convertemos, irmãos, e qual tem sido as nossas obras? Qual tem sido as nossas obras? O que você tem feito para o Senhor? Se Jesus estivesse mandando uma carta para você, como igreja, o que Jesus escreveria? Olha o que Jesus está dizendo. Eu conheço o seu amor, eu conheço o seu amor, eu sei do seu amor, eu sei do que você está fazendo, né? Eu sei exatamente o que você está fazendo. Irmãos, muitas vezes, a gente acha que Jesus não está olhando, e hoje a gente faz até de conta, mas Jesus está olhando. Lá em Malaquias, irmãos, diz que há um memorial diante de Deus que está sendo escrito. Esse memorial está sendo registrado as nossas obras, né? E que lá naquele último dia do Senhor, então nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Irmãos, quais são as nossas obras? Nossas obras é de palha, é de ouro, é de prata ou bronze? O fogo pode provar nossas obras? Se for de palha, o fogo bate e não existe nada. O que é as nossas obras? Jesus está dizendo, eu conheço o seu amor, olha, eu conheço o seu serviço que vocês estão fazendo, eu conheço a sua fé, a sua paciência. Qual é as obras que nós temos tido? Se Jesus fosse escrever para nós na nossa igreja, qual seria o que ele escreveria? É bom meditar sobre isso, né, irmãos? É muito bom meditar sobre isso. Vamos lá, vamos ler mais o verso 20. Leia aí, Mateus. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra vocês. Então Jesus elogia, eu conheço suas obras, seu amor, as obras suas de agora são maiores do que do começo, então vocês estão trabalhando até mais, mas eu tenho algumas poucas coisas contra vocês. E vamos ver o que Jesus está dizendo aí. Deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que os forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Irmãos, olha só, nós já vimos aqui sobre os nicolaítas, nós já vimos aqui sobre a doutrina de Balaão, gente influenciando, infiltrando na igreja, para desvirtuar a igreja, para tirar a igreja da fé, para fazer a igreja errar, como fez lá atrás, Números capítulo 25, né? Por influência ali de Balaão, os conselhos levaram Israel a ser infiel, e por causa disso Deus pesou a mão sobre o seu povo. Também, de novo, na igreja de Tiatira, a Bíblia refere-se a uma profetisa chamada Jezabel, ok? Essa não é a Jezabel de Acabe, ok? Essa não é a Jezabel de Acabe, mas é a questão simbólica mostrando a mesma atitude de infidelidade, de desvirtuar a igreja, de tirar a igreja da doutrina, da sã doutrina, fazendo a igreja acreditar ou crer naquilo que não deve. Vamos caminhar. O verso diz, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e cometam sacrifício de idolatria. Irmãos, vamos trazer para os dias de hoje? Não mudou, não. A Jezabel hoje é a televisão, ensinando muito crente a fazer coisas que são ocultismo.
O que eu conheço de cristão, de crente, que ama assistir um filme de terror, quanto mais de terror, quanto mais tenebroso, quanto mais oculto, quanto mais cheio de invocação de espíritos, aí tem crente que gosta mais ainda. Quanto mais invocação disso, de mortos, o crente gosta. Isso é ocultismo. Isso é uma forma moderna, irmãos, de participar de sacrifícios, de invocação. Quando você está assistindo um filme desse, a sua casa, ali a sua sala de televisão, não é exagero e nem fanatismo, irmão. Ela se transforma literalmente num lugar de invocação de demônios. Eu não gosto, não permito que meus filhos assistam. E se assistem é porque eu não estou sabendo. Porque isso é demoníaco. Olha aqui, ensinando a enganar os meus servos. Quantas pessoas estão na igreja e falam, quantos jovens falam, ficar com um, ficar com outro não é pecado. Prostituição, adultério. Né? Lembra lá de Gálatas, capítulo 5, as obras da carne, né? As obras da carne são conhecidas e são impureza, lascívia, né? Prostituição, né? Imoralidade, acerca das quais eu vos digo, como já vos preveni, que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, aqui, lá na igreja de Tiatira, a Bíblia está dizendo, olha, existia lá a Jezabel. Agora, alguns dizem que esse termo, mulher Jezabel, não se atribui a uma pessoa que existiu. Outros já dizem que sim. Nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos entrar no mérito do que se ensinava. Ensinava o que era errado dentro da igreja de Tiatira. Por isso a igreja de Tiatira fica marcada como uma igreja corrupta, uma igreja que se desvia da verdade. Ok? Alguns diz que Jezabel seria o próprio Império Romano, uma figura do Império Romano, ou de Nero, né? De Constantino, que infiltra na igreja e desvirtua a igreja, e faz a igreja se tornar um departamento de Estado, vamos dizer assim, né? Vamos ler aí mais um versículo, Mateusão? Versículo 21 de Apocalipse, capítulo 2, vamos lá? Acompanhe aí, irmãos. Versículo 21. E dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Olha aí, e dei tempo para vocês se arrependerem da imoralidade, mas ela não quer se arrepender, né? Então, olha o que Jesus está falando para essa igreja. A igreja de Tiatira, irmã, ela leva burdoada, porque está no pecado, está no erro, né? Vamos lá, o verso 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Olha, Jesus lançando o juízo, né? Não é que Jesus é mau, irmão, é porque o pecado atrai doença, o pecado atrai muitas coisas ruins, né? Verso 23. Destruirei com mortes a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as estranhas, as entradas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ok. Olha, irmãos, a carta de Tiatira, ela mostra que Tiatira se desviou totalmente, né? Apesar de que Jesus não desistiu dela, né? Eu dei tempo para que vocês se arrependeram, mas vocês não se arrependeram. Então, as consequências, eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram virá uma grande luta, tribulação, e eu ferirei de morte os seus filhos. Olha aí, Deus pesando a mão. O período desta igreja é o maior de todos. Foi a época das trevas, em que as trevas cobriram
a verdadeira igreja. A idolatria, o culto às relíquias, aos santos, aos sacrifícios, o sacrifício da missa, o batismo de crianças, o celibato clerical, muitos outros dogmas de homens introduzidos no seio da igreja, e a verdadeira doutrina foi sucumbida. É um período de trevas na igreja, né, irmãos? Você vê aí que nós estamos no 4º século, a igreja de Tiatira, ela corresponde ao 4º século, né? Ela vai até 1517, então ela é bem um período grande, é um período em que a igreja se desvia frontalmente, né? É lógico que nós sabemos, irmão, que existe um remanescentezinho, mas estamos falando no modo geral, a grande esmagadora maioria se desvia da fé, né? Agora as recompensas, olha o que a Bíblia está dizendo aí, né? Verso 24, Mateus, vamos lá. Com a gente aí, Mateus. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porei. Olha aí, Jesus agora está dizendo para uma parte desta igreja que é remanescente, ela não se contamina com isso. Ela não vai prestar cultos a relíquias, ela não vai se dobrar às imagens, ela não vai se desviar para a impureza. E Jesus começa a dar ali promessas. Primeiro, esse juízo que eu estou dizendo não virá sobre vocês. Verso 25. E o que tendes, retende-o até o que venha. Ou seja, esta fidelidade, esta santidade, esta perseverança, segura junto, segura firme, até que eu venha. Jesus está falando, então segura até que eu volte. Vamos lá, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então você vê uma coisa, irmãos, basicamente essa carta é dividida em 2 grupos. Primeiro, apontando para a turma que vai atrás dos conselhos da Jezabel, desvia, imoralidade, prostituição, coisas erradas. Essas vão ter o juízo, vou colocar numa cama, os seus filhos, vocês vão passar tribulações, vou ferir os seus filhos, ou seja, luta, juízo, mão de Deus sobre eles. O outro grupo, mas vocês que não têm essa doutrina de Satanás e nem a conheceram, mas vocês que se reservaram, segura, anda na fidelidade, porque aqueles que venceram, ao que vencer, olha o verso dizendo, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Verso 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados os vasos do oleiro, como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Verso 28. E dar-lhe as estrelas da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, qual dos 2 grupos da igreja de Tiatira nós somos? Aqueles que são influenciados pela doutrina da Jezabel dos dias de hoje? Né? Irmãos, a doutrina de Jezabel dos dias de hoje vem nas novelas, vem nos filmes, vem nas músicas, vem nas faculdades onde se ensina. Será que existe mesmo Deus? Será que Deus é tudo isso que a Bíblia diz? Será que a Bíblia é verdadeira? Enfim, essas são as Jezabels que estão aí tentando influenciar a igreja. Esse é por um grupo. O outro grupo tem promessa de Deus. Jesus adverte, olha, vocês não, segure firme. Aquele que vencer, que se guardar as minhas obras até o fim, ele vai ser vencedor. Então, que a gente guarde essa palavra de Tiatira, que a gente não faça as obras de uma igreja corrupta, que a gente seja um cristão verdadeiro, em nome de Jesus. Meus queridos, nós passamos um pouquinho, mas eu quero aqui terminar tanto essa aula, onde nós falamos de Pérgamo e de Tiatira. Ainda nos falta abordar Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia.
Meus amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Espero que vocês ainda estejam por aí, né? Eu espero que vocês estejam por aí. Eu não sei, né? Mas eu acredito que estejam. E eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos vocês. E lembrar, quero até aproveitar aqui e dar um aviso. Irmãos, dia 31, a partir das 6h30, 18h30, tem uma ação social aqui, que é o exame de vista computadorizado. Esse exame, você, para poder fazer, não é grátis. Você tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível. Então, o exame não é grátis, não, igual algumas pessoas disseram aí. Ele tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível, ok? Atendimento por ordem de chegada. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer. E até você que está convidando outras pessoas aí, precisa lembrar essa pessoa. Você vai vir, vai fazer o exame, e você, diante do exame, vai ter uma receita, não é isso? Perceba este detalhe importante. Ao terminar, você vai ter a receita ali, né, dada pelo oftalmologista, mas aqueles que tiverem ali constatado que necessidade de óculos, né? Ou aquele até que já usa óculos, foi ali, fez a receita, olha, precisa mudar o seu óculos, você vai receber a receita na mesma hora, somente se você for encomendar o óculos ali, na mesma hora, vai ter mostruário e tal. Se você vai encomendar, você leva a receita na hora. Ah, não, eu só quero fazer o exame de vista, mas eu não vou encomendar óculos na hora, não. Eu vou até procurar uma outra ótica aí que está tendo promoção, exemplo, né? Se você não vai fazer ali os óculos na hora, a receita só é liberada 30 dias depois. Então, na divulgação aí do WhatsApp, leia aquele texto todo para você ver, para não chegar aqui na hora, a pessoa falar assim, não, mas a receita, se você não for fazer o óculos, a receita vai ser entregue para você em 30 dias, para você não ficar com raiva, tá bom? Então, eu estou preocupado com isso aí. Espalhe esse detalhe que ninguém lembra disso. Depois chega aqui e vai pedir, o pastor resolve para mim, eu não resolvo nada, tá bom? Então, estou só aproveitando a minha audiência com você para falar sobre isso. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Terminar com uma boa notícia, né? A irmã Elisângela já está em casa, para a glória do nome de Jesus. Deus é fiel, né? Glória a Deus, Deus é fiel. Meus amados irmãos, uma noite de vitória, um beijo no seu coração. Se tiver coragem de enfrentar e puder, né, tiver tempo e tiver coragem de enfrentar o frio, amanhã, 6h, a gente se encontra na beira do altar, buscando e adorando o nosso Jesus. Tchau, tchau.